Acredito que muitos de vocês não saibam disso, mas X-Men, a série animada, lançada lá em 1992, foi o primeiro grande sucesso da Marvel nas telinhas. Composto de 5 temporadas, sendo que a última foi lançada em 97, a Marvel, em parceria com a Disney Plus, nos trará, no dia 20 de março, a continuação dessa que foi uma das animações mais aclamadas de todos os tempos. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerdstream, canal onde notícias e curiosidades sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop são compartilhados. Como este é apenas o segundo vídeo aqui do canal, peço que vocês me ajudem se inscrevendo nele e também interagindo aqui nos comentários. Se for possível, deixem um like para ajudar no engajamento do vídeo. Sério, fazendo isso vocês não têm noção do quanto estarão me ajudando. Eu tenho esse sonho de chegar aos 10 mil inscritos até o final de 2024. Será que é possível? Acredito que com sua ajuda, sim. Então, dito tudo isso, vamos para o vídeo. Fiquem agora com as 14 curiosidades sobre X-Men, a série animada. 1. Descontinuidade. Apesar de a série animada contar com 5 temporadas, é apenas na primeira delas que nós temos episódios sequenciais, ou seja, o que acontece nos primeiros episódios são levados e tem como consequência aquilo que acontece no final. Contudo, os produtores acreditavam que crianças tinham certa dificuldade em acompanhar histórias lineares. Por isso, decidiram que a partir da segunda temporada, todos os episódios funcionariam quase que de maneira independente entre si. 2. Participações especiais. Como eu havia comentado com vocês, X-Men, a série animada, foi a primeira grande aposta da Marvel nas séries de animações e também o primeiro grande acerto. Contudo, em 1994, eles produziram e lançaram também uma animação do Homem-Aranha, que foi outro enorme sucesso. E é justamente nessa animação do Homem-Aranha que os X-Men fazem uma participação especial em um de seus episódios. Além disso, vale ressaltar que na própria série dos X-Men, essa série animada exibida entre 1992 e 1997, contou também com a participação especial do personagem Capitão América, que na época não era um dos mais conhecidos. E isso voltou a se repetir na animação que foi lançada nos anos 2000, aquela que eu mais assisti na minha infância e a qual eu tenho o maior apego emocional e nostálgico. 3. O piloto. Intitulado Pride of the X-Men, esse piloto foi lançado em 1986 e foi idealizado pela produtora Margaret Loesch, que leu todos os quadrinhos dos mutantes naquela época e viu bastante potencial para uma série animada. De acordo com a produtora, ideias como diversidade, aceitar a diferença e outros assuntos que eram pouco discutidos na época se mostravam extremamente importantes e deveriam alcançar um público maior que não só aquele que era restrito às HQs. Contudo, esse piloto não fez um enorme sucesso, apesar de não ter sido um enorme fracasso também. Inclusive, foi por isso que demoramos um pouco para ter, de fato, os episódios e a série como um todo sendo lançados oficialmente. Novamente, esse piloto saiu em 1986 e a carta branca para a realização da série foi dada apenas em 1991, com sua estreia em novembro de 1992. 4. Tempo de produção. Cada episódio levava cerca de 10 meses para ser produzido. Por isso, tinham que fazer vários episódios ao mesmo tempo, tendo de correr contra o tempo para terminá-los. Uma mudança na produção que deixou os animadores muito felizes foi que não haveria mais cenas dos X-Men indo de um lugar para o outro. Eles simplesmente diziam para onde iam e na cena seguinte, eles já estavam lá. 5. Erros. A animação não foi um sucesso logo de cara. Por conta do fracasso do piloto, decidiram socar personagens na série para ao menos poderem vender brinquedos para as crianças, algo que desde sempre foi muito lucrativo. Por conta disso, e pelo prazo curto para produzir os episódios, a série animada foi aprovada no final de 1991 e deveria estrear no Dia do Trabalho, mas estreou apenas em novembro, justamente por conta desse período curto de tempo e, consequentemente, como vocês devem imaginar, eles contavam com diversos erros. E eu falo eles porque os 2 primeiros episódios foram lançados simultaneamente, com o intuito de tentar fazer o maior sucesso possível. Contudo, ambos os episódios tiveram apenas um desempenho ok, e depois, quando a série de fato ganhou notoriedade, os produtores decidiram relançar aqueles 2 primeiros episódios, só que dessa vez com todos os erros corrigidos, o que foi um grande presente para os fãs. 6. Jogos. Na mesma época da série animada, lançaram jogos que os produtores achavam que seriam um fracasso,
por ter muitos personagens da animação que não estavam nesses mesmos jogos, mas na verdade aconteceu o efeito contrário. Os games foram um sucesso e muitos passaram a consumir a animação por conta deles. Entre os games que eu posso citar aqui estão X-Men de 1993, X-Men Mutant Apocalypse de 1994, X-Men Children of the Atom de 1994, Marvel Super Heroes de 95, X-Men vs Street Fighter de 96, Marvel Super Heroes vs Street Fighter de 97 e Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes de 1998. 7. A Era do Apocalipse. Na quarta temporada da animação, há um episódio intitulado O Valor de um Homem, que conta a história de um viajante no tempo que volta no passado e mata o Professor Xavier antes de ele formar os X-Men. No mundo sem a equipe, o vilão Apocalipse surge e domina o planeta Terra. Nesse episódio, Wolverine e Tempestade se juntam ao mutante Bishop para tentar impedir isso. Muitos fãs acreditam que esse enredo foi inspirado na história dos quadrinhos, cujo título é A Era do Apocalipse, mas na verdade foi a animação que inspirou a HQ, e não o contrário. Lá, Legião, filho do Xavier, é quem volta no tempo, tendo a intenção de matar o Magneto para trazer um mundo onde humanos e mutantes vivam pacificamente em harmonia. Xavier não sabia do plano do filho, e quando ele tenta matar Magneto, seu pai entra na frente do vilão e acaba morrendo em seu lugar. O final da história se mantém o mesmo. 8. Noob. O roteirista-chefe contratado para a animação foi informado apenas um dia antes que ocuparia esse cargo. Mas esse não era o único problema. Ele, Eric Lewald, não sabia praticamente nada sobre os X-Men, só que eles eram personagens de uma HQ famosa da Marvel. Foi então que ele decidiu começar um estudo intensivo sobre os personagens, lendo suas obras e diversas enciclopédias. Porém, ao notar que não teria tempo hábil para fazer tudo isso, ele contratou dois nerds experts em X-Men, Larry Houston e Will Meugniot, que conheciam tanto, mas tanto do universo dos personagens, que Lewald teve dificuldades em colocar tantos detalhes, personagens e referências em seus episódios. 9. Equipe Azul e Equipe Dourada. É um tanto quanto comum que os visuais dos heróis e formação das equipes nas HQs inspirem aquilo que será traduzido para outra mídia mais ou menos ali na mesma época. Foi por isso que tivemos os designs dos X-Men inspirados no que estava sendo produzido por Jim Lee, que havia dividido a equipe em duas, Equipe Azul e Equipe Dourada. A escolhida para a animação foi a Equipe Azul, que contava com Ciclope, Wolverine, Fera, Vampira, Jubileu, Psylocke e Gambit. Mas decidiram trazer Tempestade e Jean Grey da Equipe Dourada para trazer mais diversidade e representatividade, tirando Psylocke da formação principal na animação, embora ela tenha aparecido em alguns episódios da série mais tarde. 10. A abertura. Que a abertura da animação é uma das mais clássicas já inventadas, ninguém pode negar. Tanto é que ela foi novamente utilizada no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, justamente quando o Professor Xavier faz a sua participação especial no filme. Mas vocês sabiam que a abertura do Japão foi bastante diferente? Uma música de rock mais pesada e os personagens com traços de anime, principalmente as personagens femininas, tudo isso foi feito para que a animação tivesse mais aceitação no mercado nipônico. E sério, apesar de ela ser bastante diferente, ela é igualmente muito boa, apesar de eu particularmente preferir muito mais a versão que ganhamos aqui no Ocidente. 11. Magneto tá diferente. Embora Ian McKellen tenha sido icônico e memorável como o aclamado vilão Magneto nos filmes dos anos 2000, com sua performance lembrada até os dias de hoje, ele não foi a primeira opção para viver o personagem nas telonas. Na verdade, foi oferecida a David Hamblin, dublador do personagem na animação na época, a oportunidade de interpretar Magneto também nas telonas. Infelizmente, Hamblin teve que declinar a oferta por conta de conflitos em sua agenda. 12. Erros de tradução. Outra coisa que todos nós sabemos muito bem, e ao qual nós estamos acostumados, é o fato de que toda vez que nós temos uma adaptação norte-americana sendo adaptada para o nosso mercado, a gente tem algumas perdas ali em tradução e tudo mais, tudo que envolve a linguagem. E com X-Men com certeza não foi diferente. Personagens como Ômega Vermelho, os membros da Tropa Alpha Pigmeu, Estrela Polar e Aurora tiveram seus nomes mantidos em inglês, mesmo na animação dublada para o nosso público, enquanto que personagens como a vilã Lady Lethal tiveram seus nomes erroneamente traduzidos. O dela, por exemplo, ficou como Dama da Morte. 13. Fera. O personagem, que é um dos mais adorados pelos fãs até os dias de hoje, quase não compôs a equipe na animação.
Os produtores acreditavam que o Fera possuía um visual grotesco demais que não agradaria aos espectadores. Mas os roteiristas bateram o pé e insistiram que o personagem fosse mantido, já que um dos, se não o principal ponto dos X-Men era justamente o discurso de abraçar as diferenças, algo que o Fera personificava muito bem. 14. Dois finais. E para finalizar, a série que originalmente foi pensada para ter mais temporadas contaria com um final diferente daquela que foi de fato exibida em 1997. Enquanto que a ideia original era de que 4 dos X-Men fossem mortos, sendo eles Jean Grey, Tempestade, Ciclope e Professor Xavier, para serem substituídos por Psylocke, Arcanjo, Bishop e Lasca. O último episódio da 5ª temporada, que seria o final oficial da série, acabou apresentando o Professor Xavier sendo gravemente ferido e levado literalmente para o outro lado da galáxia por sua então companheira Lilandra, do Império Shi'ar, com o intuito de ser curado. De toda forma, os roteiristas deixaram um gancho no final da temporada para que todos os X-Men fossem ao espaço resgatar o professor após um chamado dele, mas a série acabou sendo cancelada antes disso. A Marvel estava literalmente falindo na época e contou com um orçamento apertadíssimo para a produção da 5ª temporada, que como resultado ficou ruim, não agradando o público e sendo cancelada. Mas agora, quase 27 anos depois do final da série, poderemos conferir no dia 20 de março lá no Disney Plus a volta dessa que é uma das mais memoráveis e amadas encarnações dos mutantes de todos os tempos. Então é isso, pessoal. Essas foram as 14 curiosidades sobre X-Men, a série animada. Você sabia de todas elas? E gostou do conteúdo? Se sim, aproveito para pedir que vocês se inscrevam novamente aqui no canal, que acionem as notificações, deixem um like e também comentem bastante. Sério, vocês estarão me ajudando demais fazendo isso. Novamente, como eu comentei com vocês anteriormente, eu tenho esse sonho de alcançar os 10 mil inscritos ainda no ano de 2024, e eu tenho certeza que com tua ajuda, isso será possível. Então, se você não quer perder mais conteúdos como este, peço que vocês me acompanhem sempre que um novo vídeo for lançado. E espero que vocês deixem sugestões também do que gostariam de ver por aqui. E dito tudo isso, eu me despeço por aqui. Até breve, pessoal!